Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas no meu vídeo. Meu nome é Ingrid e aqui no meu canal eu falo um pouquinho de viagem, de roteiro de viagem, de dicas de viagem. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever aqui no meu canal e ficar por dentro de tudo que eu falo em relação à viagem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como montar um roteiro de viagem rápido, prático, sem dor de cabeça, sem ficar contando com agência de viagem, nada contra agência de viagem, tá pessoal? Mas eu particularmente só fiz uma vez na minha vida, acho que não pretendo fazer mais não, porque eu monto meu roteiro, ó, em 2 tempos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você se interessa por roteiro de viagem, se você quer economizar em relação ao roteiro de viagem, não precisar mais ficar gastando tempo nem dinheiro com isso, fica aí que esse vídeo é pra você. Bora lá! Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo de hoje seja bem rápido, bem prático, do jeito que eu gosto de ser na hora que eu vou montar o meu roteiro, tá bom? Então, papel e caneta na mão e vamos lá para a primeira dica do vídeo. Então, a primeira dica do vídeo de hoje é: se planeje com até 6 meses de antecedência. Nossa, mas não é muito tempo, 6 meses de antecedência? Não. Se você quiser economizar uma grana, se você quer ir com um dinheirinho guardado, se você ainda não tem os documentos que você precisa ter para ir numa viagem para fora, principalmente para uma viagem para fora, se planeje com até 6 meses de antecedência ou até 1 ano, que é o caso de muitas pessoas que eu acredito. Segunda dica: qual a melhor época para eu ir para esse lugar? Existe aqui no Google, quando você joga, vamos supor, qual a melhor época para ir para Portugal? Qual a melhor época para ir para Paris? Escreva desse jeito e o Google já vai trazer uma série de informações, de blog, de vídeo. Tem até um site mesmo, qual a melhor época de ir para, que ele vai te dar a melhor época para ir para aquele lugar que você tanto sonha em ir. A gente agora vai fazer uma viagem, né, no mês que vem. E a primeira coisa que eu pesquisei: qual a melhor época para ir para tal lugar? E o Google já me deu logo abril, maio, que lá para esse lugar que eu vou ainda não é alta temporada e o inverno já tá quase indo embora, acho que tá entrando na primavera. Então, a segunda dica de hoje é pesquisar qual a melhor época para ir para o país que você quer. Terceira dica, pessoal: quantos dias ficar nesse tal lugar que eu tanto sonho em ir? Escreve lá no seu papelzinho e papel na mão, papel e caneta. Isso aqui vai ser o seu aliado na hora de planejar uma viagem. Não adianta você ficar confiando na sua memória, guardando o nome de restaurante, de qual ônibus pegar, de qual meio de transporte pegar, qual dia que eu vou estar naquele lugar. Não adianta guardar tudo isso na sua cabecinha ou até mesmo no celular. Leve um papel e caneta com tudo escrito, de quantos dias você vai ficar, de qual lugar você quer ir, até o nome do restaurante eu anoto e o dia que eu quero ir naquele restaurante. Eu acredito que isso é muito importante na hora de um planejamento de viagem. Quarta dica: definir um orçamento na sua viagem. Eu acho que isso nem precisa falar demais, porque se a gente não se planeja em relação ao orçamento, quanto que a gente precisa ter para fazer uma viagem, principalmente para fora do país, eu acho que nem se começa uma viagem, né? Então, é importante a gente definir um orçamento. Eu diria até que por pessoa, né? Quanto que ficaria pra gente fazer tal viagem. Principalmente, pessoal, porque é uma moeda diferente, são cotações totalmente diferentes. Assim, uma outra dica também que eu dou aqui, bônus, é você não esperar para chegar lá no país para trocar o seu dinheiro. Isso é perder dinheiro, de fato, né?
Então aproveita para trocar o seu dinheiro aqui ainda no Brasil. Procure as melhores taxas, né, de câmbio, as melhores casas. Hoje em dia existem aí várias para você pesquisar mesmo. Se vocês quiserem dicas, me deixa aqui nos comentários também. Então não deixe para trocar o seu dinheiro quando você estiver lá no país. Não faça isso, pelo amor de Deus. Troque ainda aqui. Hoje em dia também existem vários cartões internacionais, inclusive tem o cartão da Wise também, né? Que você pode, ao decorrer do ano, quando tiver a taxa de câmbio aí bem baratinha para a moeda do país que você estiver indo baixa, você aproveita, compra e já armazena aí nesse seu cartão. Então, a gente faz muito isso aqui também. Então, fica aí a quarta dica para você. Quinta dica, né, que eu tô. Como que você vai se locomover? A gente sabe que, principalmente países da Europa, transporte público lá ainda é a melhor forma de se locomover. Quando a gente foi agora para Paris, a gente fez o cartãozinho eu esqueci o nome agora, mas se vocês forem lá nos vídeos que eu vou deixar linkado aqui embaixo, vocês vão ver que eu expliquei qual o cartão que eu fiz pra gente se locomover, para andar nos metrôs, no trem, até nos ônibus de lá também. E lá, transporte público funciona super bem. Trem, metrô, ônibus, lá vai ser a melhor forma de você se locomover. E outra coisa, o Google Maps lá fora funciona super bem, pessoal. O Google Maps lá fora vai ser o seu melhor amigo. Então, é muito importante você tá com um chipzinho de telefone internacional e baixar o aplicativo Google Maps no seu telefone, porque lá ele vai ser o seu melhor amigo. Lá em Paris, a gente usou um aplicativo da cidade mesmo, mas quando esse não funcionava ou quando a gente ficava confuso em usar, a gente recorria ao Google Maps e imediatamente ele dava a melhor rota, até o melhor... eu achei muito legal que quando a gente foi para Paris também, eles davam até a posição do vagão que você tinha que ficar para ficar mais próximo da saída, assim, que você tinha que descer. Então, achei super interessante. Então, o Google Maps vai ser o seu aliado na hora de você se locomover, tá bom? Sexta dica, eu acho, né? Escolher um hotel. Precisa ser um melhor hotel, até porque, no nosso caso, quando a gente vai fazer um planejamento de viagem, a gente escolhe um hotel que seja bom, bonito e barato, o BBB. E a localização também, que eu acho super importante, de preferência quando a gente foi para Paris. Eu sempre vou dar o exemplo de Paris, porque foi a viagem que a gente se planejou muito bem e deu tudo certo. Fora os imprevistos que, querendo ou não, acontecem, né, gente? Porque por mais que você esteja com seu roteiro todo bonitinho, óbvio que imprevistos vão acontecer. Mas se você tiver tudo planejadinho, do que você vai fazer, tal dia eu vou fazer tal coisa, tal dia eu vou para tal lugar, tal dia eu vou comer em tal restaurante, os imprevistos ficam menos, né? E você consegue lidar até melhor. Então, na hora de escolher um hotel, a gente preza muito pela localização desse hotel. Se é perto de parada de ônibus, se é perto de estação de metrô, se é no centro ou não, porque daí a gente vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai economizar perna, que eu acho que é super importante também. Então, coloca aí no seu roteiro, escolher um hotel que seja bem localizado, no centro de preferência, ou perto desses três meios de transporte que eu falei também, tá? Então, é claro que a gente sempre preza pelo valor, né? Principalmente quando a gente vai viajar para um país distante, em um outro lugar. Mas se você conseguir juntar bom, bonito e barato, fica melhor ainda, né? Então, pelas estratégias que meu esposo faz, né, de milhas e tudo mais, a gente sempre fica em hotéis da rede Accor. Vou escrever aqui para vocês. Primeiro que os hotéis lá fora da rede Accor são muito bons, são muito bem localizados. E por a gente ter essas estratégias que a gente sempre faz em todas as viagens,
a gente sempre consegue pegar um valor aí bem bacana. Inclusive, se vocês quiserem dicas sobre milha, dicas básicas mesmo, tá, pessoal? Porque é um mundo bem, eu acredito que novo, muitas pessoas estão conhecendo agora, e bem conta assim, que a gente economiza muito com essas estratégias de milhas que meu esposo faz, tá? Então, se vocês quiserem dicas disso, me deixa aqui nos comentários para eu vir com ele fazer um vídeo para vocês, tá? Outra dica super importante, definir os melhores pontos turísticos para você visitar. Nessas horas, pessoal, a gente tem que levar em consideração não só o orçamento, mas o nosso perfil também de viajante. Qual que é o seu perfil? Você é daqueles turistão mesmo, que gosta de visitar, fazer passeio de turista mesmo? Eu sou uma dessas, tá? Eu gosto de fazer passeio de turista mesmo, porque tem gente que prefere ir para lugares mais distantes, que os locais frequentam e tudo mais. Aí isso daí eu deixo para uma segunda vez, se eu for naquele lugar, né? Mas, primeiramente, eu gosto mesmo de andar, de fazer passeio de turista mesmo, de visitar os melhores pontos turísticos, porque senão não vai ser uma viagem, né, gente? Então, acho que o ponto que eu levo em consideração é o meu perfil de viajante. Qual que é o meu perfil? Né? Qual que eu gosto de andar? Eu tô com criança, não tô com criança? Eu gosto de visitar museu? Ou eu gosto de fazer mais passeios ao ar livre? Ou eu gosto de fazer mais passeios de graça? Então, assim, vai de cada um, vai do seu perfil. Aqui em casa a gente gosta muito de andar, a gente gosta de conhecer tudo, a gente gosta de se perder mesmo nos lugares. Mas, se você tiver um roteiro, até esse perdido aí vai ser organizado, vai estar dentro do planejamento. Então, se você, na hora de definir a sua viagem, eu acho que é importante a gente levar em consideração o melhor ponto turístico que a gente quer visitar e quais os lugares que a gente quer conhecer dentro dos dias que a gente for ficar nesse lugar, beleza? E, pessoal, por último e o mais importante, seguro de viagem. É claro que todas as viagens, por mais que você se planeje, acontecem imprevistos. Isso, né, a gente não tem nem o que discutir aqui. Extravio de bagagem, problema de saúde, perda de documento. Então, assim, imprevistos acontecem. Mas com o seguro de viagem, eu acredito que a maioria dos seguros cobre várias coisas que eu mencionei. E assim, você não entra em determinado país se você não tiver com seu seguro de viagem. Tem lugares que você vai até que eles pedem até na hora do check-in. Quando eu fui para Israel, eles me pediram o seguro de viagem logo ali que a gente estava fazendo o check-in. Então, assim, é super importante você já fazer, desde já, um seguro de viagem, tá? Nesses planejamentos aí que vocês estiverem fazendo, com 6 meses, com 1 ano, é super importante não deixar para a última hora, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem mais informações sobre isso, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Sinaliza aqui para mim que eu venho explicando, escrevendo para vocês, tá bom? Voltando no tópico de planejamento em relação aos pontos turísticos, eu vou tocar nessa tecla porque a base do nosso roteiro tá aí, né? Sabendo os dias que vocês vão ficar em determinado local, já é super importante você já ter dia 1, eu vou fazer tal coisa, vou visitar tal e tal lugar, vou comer, deixar até 3 opções de restaurante perto daquela região que você for ficar. Obviamente que imprevistos acontecem, mas se você já tiver um planejamento, tudo bonitinho, escrito no papel, você não vai ficar tão perdido e vai economizar tempo, gente. Quando a gente está de férias no lugar, o que mais a gente quer é economizar tempo numa viagem. A gente quer aproveitar ao máximo o nosso tempo naquele lugar. E super importante também nessa questão de você estar planejando os horários dos passeios que você quiser ir, porque quando a gente vai para fora, a gente já tem que estar, pessoal, com tudo escrito. O dia que a gente vai visitar tal ponto turístico, o dia que a gente vai querer ir em tal lugar, até porque a gente precisa comprar todos esses passeios com antecedência para não chegar lá no país e a gente ter que enfrentar fila,
tem o meio de locomoção também. Então, assim, eu levo em consideração tudo isso quando eu vou montar o meu roteiro, tá? Dia primeiro, vamos supor, dia primeiro eu quero fazer isso, levantar tal horário, tomar café tal horário, sair em até tal horário, chegar nesse lugar, né, sem contar com imprevistos, tal hora. E quando você já sai daqui do Brasil com tudo anotadinho, tudo comprado, os bilhetes de trem, de metrô, de como que você vai se locomover, qual meio de transporte você vai pegar. Aconteceu um episódio lá em Paris que, perto da gente vir embora, eu planejei da gente ir no Palácio de Versalhes e no dia acabou que tava tendo uma greve, né, de metrô, de trem, de tudo, de meio de transporte lá, acho que até de ônibus. E a gente ficou assim, pronto, o que a gente vai fazer agora? Inclusive, a agência que a gente tinha contratado o passeio tinha cancelado 2 dias antes. E a gente ficou assim, agora o que a gente vai fazer? Eu não tinha planejado absolutamente nada para aquele dia. E a gente acabou que pegou um Uber para chegar até lá, a gente conseguiu comprar, a gente entrou rapidinho. Inclusive, se você tá com dificuldade em buscar passeios, lugares de passeio confiáveis para você fazer na Europa, clica no link aqui abaixo que vai te direcionar diretamente para o Get Your Guide, que é onde eu compro todos os meus passeios quando eu vou para a Europa, tá bom? É super confiável, super prático. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo muita coisa sobre ele, tá? Vou deixar aqui nos links também. Então é isso, pessoal, tá? Leve em consideração o tempo que você vai estar lá. Uber lá fora é bastante caro, tá? Táxi também. Então, os meios de transporte público na Europa funcionam super bem, tá? Eu acredito assim, é bom a gente levar em consideração uma outra super dica, e é a última também. Em relação ao idioma, muita gente fica receoso, às vezes, de fazer uma viagem internacional, por existir essa barreira do idioma. Então, assim, o meu conselho, hoje em dia existem tantas plataformas online que você pode aprender. É claro que você não precisa fazer um curso antes de viajar, mas eu acho que é super importante você aprender algumas palavrinhas, né? Por favor, obrigado, quanto que é isso aqui, como que eu faço para ir para tal lugar. Porque uma coisa que eu percebi, e eu vi muita gente, muito brasileiro fazendo isso também fora, era a pessoa falar no Google Tradutor e botar para outra pessoa ouvir, sabe? E eles não gostam disso, é uma coisa assim que eles abominam mesmo, sabe? Fazem cara feia, às vezes nem respondem, sabe? Mas ali acaba que por a gente ficar mais nervoso ali no momento, a gente acaba recorrendo a isso. Mas é super importante a gente aprender algumas palavrinhas quando a gente for fazer um pedido, quando a gente for pegar um meio de transporte, até mesmo para passar pela imigração, né? Que eu acho que é super importante a gente falar, aprender algumas palavrinhas. Eles lá ficam até mais receptivos, né? Eles ficam até mais simpáticos quando você já chega dando bonjour, buongiorno, good morning. Eles já ficam bem mais receptivos com a gente, né? Ficam mais solícitos. Um vídeo super rápido, mas eu acredito que a praticidade é o nome na hora de você fazer uma viagem, fazer um planejamento de viagem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu aproveito para convidar você, se você ainda não é inscrito no meu canal e gostaria de saber mais sobre dicas de viagem, sobre roteiros de viagem, sobre locais de viagem, fica aqui que a gente vai ser amigas, tá? Nós vamos ser amigos de viagem online. Então é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!